carga energética. E vamos dar nome para isso, quântica. Tá? Vai estar trazendo uma carga energética vibracional. E aí isso envolve tudo. Exemplo, né? A pessoa que preparou a pizza. Se ela preparou a pizza e ela estava com ressentimento, com rancor, com mágoa, com amargura, com culpa, se ela estava negativada, as mãozinhas mandaram isso para a pizza. Quando você comer isso, isso vai te fazer bem ou mal? Mal. Você vai se sentir estufado, né? O teu organismo, né, vai reagir, né, com dificuldade na digestão, porque isso foi processado por alguém que energeticamente estava o quê? Negativado. A coisa chega ao ponto que no Japão, o trabalhar com alimento é considerado uma ação sacerdotal. Sabia disso? Não. Eles não deixam as mulheres, inclusive, prepararem os alimentos para servir às pessoas. Normalmente são os homens que processam isso lá, ok? Justamente por causa dos estágios emocionais que a mulher passa e que isso vai interferir agora naquele alimento, olha só a visão dos caras, que as pessoas vão consumir, ok? Por isso que, historicamente, os grandes chefes sempre eram quem? Homens. Já reparou isso? Hoje, a culinária ela foi invadida mundialmente pela figura feminina, mas durante séculos ela era praticada por quem? Por homens. E a base disso era justamente o fato do equilíbrio racional do homem no processamento agora dos alimentos. E a ação sacerdotal, já que sacerdócio, né, deveria ser praticado historicamente pela figura o quê? Masculina. A gente tem sacerdócio feminino? Até tem, você vai ver lá, Será, né, as taróticas, um monte de Atenas ali, quer dizer, você Afrodite, por aí, Diana e tantas outras em cima disso aí. Mas, na hora de processar os alimentos, eram os homens que processavam. Então, esse é fato. A outra situação é que os símbolos, eles criam agora uma conexão com o ambiente e com o que está agindo naquele ambiente. Então, vamos falar de entidades territoriais e entidades que atuam nos clãs familiares. Percebeu? E aí vem a questão de espelho, aí vem a questão daquilo que você comprou. Por exemplo, meu caso mesmo, eu vi uma experiência muito legal, né? Por ser psicólogo, tudo que eu bati o olho eu comprava. É isso? Então, eu tinha símbolo grego, eu tinha símbolo árabe, eu tinha símbolo chinês, do Japão, eu tinha símbolo asteca, inca, maia, católico. Eu tinha um monte de símbolos na minha casa, e minha casa parecia um museu. Né? E aí, num dado momento, né, eu fui incomodado numa madrugada. Na verdade, eu fui incomodado durante 210 noites. Né? Eu ia dormir meia-noite, eu acordava às 2 horas e tomava uma surra até às 5 da manhã. Durante 210 noites. Com 40 noites, você fica maluco. Ok? Um guerrilheiro aguenta no máximo 40 noites. Eu fui a 210, eu ainda vou escrever um livro sobre isso. Tá certo? Eu fui a 210. Quando eu fui a 210, tu imagina, eu estava arrebentado. Né? Imagina, trabalhando o dia inteiro. Chegando meia-noite, dormindo até as 2 e tomando uma surra de 2 às 5. E aí, no meio da surra, pela primeira vez, eu fiz uma coisa inteligente. Fui perguntar. E quando eu perguntei, me responderam. E eu perguntei de novo, e me responderam de novo. E eu perguntei de novo, e me responderam de novo. E a última resposta que me deram foi os símbolos. E aí eu desci, recolhi os símbolos, né, peguei uma área, né, mais ou menos desse tamanho que vocês têm aqui, e toda ela foi tomada de símbolos. Tu imagina quantos símbolos eu tinha. Então, assim, muita coisa, tinha muita coisa. Né? Na época, isso passava de $20 mil fácil. Tá certo? De coisas compradas. Eu tinha dragão, eu tinha muita coisa. Tinha dragão grandão, tudo que eu achava que tinha algum valor de imagem, né, que representativa, eu ia lá, batia o olho, pai, e trazia. A esposa nunca concordou com isso, fato, né, isso sempre foi da minha parte, e ela ficava chateada toda vez que eu trazia mais um símbolo para dentro de casa, mas resumo, chegou o momento
que aí eu tive que me desfazer daqueles símbolos todos, quebrei tudo, queimei tudo, aquela parada toda, e a partir dali, né, eu inicio de fato, né, a caminhada que eu estou até agora, né, isso já dá, tem mais de uma década, tá certo? Para entender, compreender, discernir e fazer o que é certo. Porque foi dito para mim o que eu devia fazer. É o que eu estou fazendo aqui com vocês, né? Por isso eu me desloquei de Big Field, vim para cá. Quer dizer, a gente está se gastando tanto dentro desse processo, porque na verdade a gente tem muita informação, mas muita informação mesmo, né? Sobre o mundo espiritual, sobre todas essas questões, porque eu transitei no meio de tudo isso e de repente eu fui trazido de volta, o que não é comum, né? Não é comum. Poucos retornam, né? Eu sou um dos poucos que retornam. Quer dizer, o sistema religioso me empurrou para fora e Deus me trouxe para dentro da estrutura. E quando eu olho a estrutura está cheia de problemas e nós temos que consertar, porque daqui a pouco vem um resgate. E a galera que não tiver, né, agora alinhada, tá? Aquela coisa das virgens prudentes, as virgens loucas, quem não tiver alinhado vai ficar, cara. O camarada vai ficar. Inclusive eu estou escrevendo um livro para quem vai ficar, que é o livro Black, né? Que é o Black Book, o BBB. Esse livro vem com dicas de sobrevivencialismo, dicas sobre a Bíblia, dicas de como identificar os infiltrados, de como você criar, né, uma atmosfera espiritual para você ficar, né, escondido no meio da multidão para não ser identificado. Você vê, eu estou de olho aí numa situação que me chamou a atenção até ontem. Eu estava lá no Bendito Shopping e aí eu vi uma chamada para que os pais fizessem o examezinho dos olhos nos bebês. Mapeamento da íris dos bebês. Todos eles vão ser cadastrados. Isso. A causa é nobre, não é nobre? Mas fato é que todos vão ser cadastrados. Todos vão ser identificados. Todos os bebês. Isso é pouco ou muito sério? Muito sério. Cara, eu startei isso ontem. Ontem, quando eu olhei, quando eu vi a campanha, sabe um troço que você não digere de primeiro, né? Eu falei, cara, isso... Os caras estão sendo bons demais. Por que eles estão sendo tão bons, né? Eu parei para... Mas não deu tempo. Eu estou numa velocidade tão grande de produção de trabalho. Mas ontem eu estava chegando na minha clínica, pá! Eu vi a campanha. Quando eu vi a campanha, aí eu parei para olhar. Eu falei, aí eu me lembrei do que a China começou a fazer do mapeamento da galera, da íris dos caras, dos olhos dos caras. Todos os bebês brasileiros vão ser mapeados. Olha só. Compreendeu? Isso vai para um banco de dados. Isso que você viu era algo do governo?